Ele disse a ela que não precisava de uma mulher grávida, mas 4 anos depois, o CEO milionário ficou surpreso porque os gêmeos ao lado dela tinham os mesmos olhos azuis que ele. Eric Vasconcelos não levantava a voz com frequência, o que tornava a crueldade de suas palavras ainda mais impactante. Elas saíam afiadas, polidas e definitivas, da maneira que só um homem acostumado ao poder conseguia falar. "Eu não preciso de uma mulher com barriga", ele disse, mal olhando para cima do relatório em sua mesa. Seu tom não era de raiva ou emocional. Era de desprezo, cirúrgico, o equivalente verbal a uma porta batida na cara de alguém. E o pior, a parte que ecoaria na mente de Lívia por anos era que ele disse isso sem hesitação, sem culpa, sem sequer perceber que acabara de destruí-la. Lívia estava parada diante dele, seus dedos apertando o envelope que ela trouxera. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo frouxo, seus olhos azuis arregalados e vulneráveis enquanto as palavras a perfuravam. Ela havia ensaiado este momento por dias. Ela tinha dito a si mesma que ele poderia ficar chocado, confuso, talvez até chateado, mas nunca isso. Nunca uma faca entregue com tanta calma. Ela queria falar, queria dizer tudo o que havia planejado, mas sua garganta se fechou instantaneamente. Sua respiração engasgou em seu peito, recusando-se a sair, e tudo o que ela podia fazer era encarar o homem que ela um dia acreditou ter visto algo especial nela. Eric não notou, ou fingiu não notar. Ele continuou lendo, virando páginas, sua expressão entediada, focado em números, lucros e reuniões, que aparentemente importavam muito mais do que a mulher trêmula parada em seu escritório na Avenida Faria Lima. Ele não perguntou por que ela havia vindo. Não se perguntou por que ela parecia pálida, nervosa ou magoada. Ele simplesmente descartou a existência dela com aquela única frase descuidada. O envelope escorregou levemente em sua mão. Dentro dele estava o ultrassom, minúsculo, borrado, a prova inegável de que sua vida estava mudando para sempre. Ela imaginou colocá-lo em sua mesa, imaginou assistir ao choque se espalhar em seu rosto, imaginou que talvez, apenas talvez, por baixo de toda a arrogância, ele tivesse a capacidade de se importar. Mas, olhando para ele agora, a imagem se despedaçou tão dolorosamente quanto sua esperança. Ela engoliu em seco, forçando a descida do gosto da decepção, e sussurrou: "Tudo bem." Foi a única palavra que conseguiu pronunciar, e até mesmo aquela parecia pesada, frágil, como se pudesse desmoronar. Sua voz era quase inaudível, mas fez Eric finalmente olhar para cima. Os olhos deles se encontraram por meio segundo. Os dele estavam frios e irritados, como se ela estivesse atrasando algo importante. Os dela estavam cheios de mágoa que ele não se deu ao trabalho de ver. Ele piscou uma vez. "É só isso?" Lívia assentiu, porque não podia mais confiar em sua voz. Ela apertou o envelope contra o peito, como se estivesse protegendo a pequena vida dentro dele, do homem à sua frente. Ela se virou, caminhando em direção à porta com passos cuidadosos, determinada a não desabar na frente dele. O ar parecia denso, muito quente, muito pesado. O som de seu coração ecoava em seus ouvidos, abafando o clique distante de teclados e conversas abafadas do lado de fora do escritório. Quando ela pisou no corredor, finalmente respirou. Não livremente, mas o suficiente para continuar se movendo. O suficiente para chegar ao elevador. O suficiente para ir embora antes que suas lágrimas a traíssem. Seu reflexo nas portas do elevador parecia estranho,
pálido, abalada, derrotada. Ela pressionou a mão contra o estômago, a realidade de sua situação afundando com clareza aterrorizante. Aquilo não era apenas um coração partido, não era apenas rejeição. Ela estava completamente sozinha agora. Ela não voltou para sua mesa. Não pegou suas coisas. Ela saiu do prédio para o ar frio da noite e continuou andando até chegar ao seu pequeno apartamento. Só então, sua força desmoronou. Ela se sentou no chão, as costas contra a porta, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Ela sussurrou desculpas para o bebê que crescia dentro dela, desculpas que ela não tinha motivo para dar, exceto que sentia que já havia falhado. Horas se passaram antes que ela se levantasse novamente. Ela se moveu lentamente, arrumando uma pequena mala, escolhendo apenas o que era absolutamente necessário. Ela não sabia para onde iria, apenas que não podia ficar ali, não naquela cidade, não perto dele, não onde cada lembrança a lembraria do que esperava e do que havia sido destruído em uma única frase. Ao amanhecer, ela se foi. O apartamento estava vazio, as chaves deixadas no balcão, o ultrassom ainda guardado em sua bolsa. Ela pegou um ônibus indo para qualquer lugar, menos ali, pressionando a testa contra a janela fria enquanto a cidade desaparecia atrás dela. Eric Vasconcelos não notou que ela tinha ido embora, nem naquele dia, nem naquela semana, mas um dia, anos depois, ele se lembraria daquela frase, a que ele disse tão casualmente, e ela o assombraria de uma forma que ele nunca esperava. 2 batidas, 2 vidas. Lívia acordou na manhã seguinte com uma sensação de peso que parecia fundi-la ao colchão fino sob ela. Por um momento, ela ficou ali na luz cinzenta da manhã, olhando para o teto e fingindo que sua vida não havia mudado da noite para o dia. Mas, no momento em que rolou para o lado, a náusea a invadiu, aguda e repentina, forçando-a a sair da cama e ir para o banheiro, onde ela agarrou a pia e tentou acalmar a respiração. Seu reflexo parecia pálido e exausto, com um mais leve indício de olheiras. Ela lavou o rosto com água fria, esperando que isso clareasse seus pensamentos, mas nada limpou a memória da voz de Eric. Calma, desdenhosa, final. Ela passou os dias seguintes vagando pela pequena cidade, que escolhera quase cegamente, pegando o primeiro ônibus que viajava para longe o suficiente da cidade onde ele morava. A cidade não era grande coisa. Ruas tranquilas, prédios baixos, um mercadinho que fechava antes do pôr do sol, mas parecia segura de uma forma que ela precisava desesperadamente. O quartinho alugado que encontrou não era glamuroso, mas lhe dava 4 paredes e uma porta que ela podia fechar atrás de si. Só isso parecia uma vitória depois de fugir pela noite, com nada além de uma mala e um coração que não parava de doer. A náusea não desapareceu. Manhã após manhã, ela mal chegava ao banheiro a tempo, seu corpo lembrando-a da vida que carregava dentro de si, uma vida que não se importava com desgosto ou solidão. Ela comprou um teste de gravidez para confirmar o que já sabia, embora suas mãos tremessem ao abrir a caixa. Ela esperava que ver a verdade com seus próprios olhos trouxesse clareza, mas quando o teste piscou positivo, uma onda de emoções a atingiu. Medo, maravilha, tristeza, amor, cada uma mais forte que a anterior. As semanas seguintes passaram lentamente, mas implacavelmente. Ela encontrou trabalho de meio período no único restaurante da cidade, limpando mesas e servindo café com um sorriso forçado. O cheiro de comida frequentemente a enjoava, mas ela agarrava o balcão e resistia a cada turno porque não tinha escolha. Ela economizava cada centavo, calculando despesas até tarde da noite,
tentando construir um futuro a partir do nada. Suas roupas apertavam, seu corpo mudava, e ela se sentia ora frágil, ora feroz, dependendo da hora. Ela nunca procurou ninguém de sua vida antiga. Ela não tinha muitas pessoas para começar, e as poucas que conhecia estavam conectadas ao mundo de Eric, um mundo para o qual ela se recusava a voltar. Ela não queria pena, não queria conselhos, não queria que ninguém lhe dissesse que ela precisava dele. Ela havia aprendido dolorosamente que não precisava de ninguém além de si mesma e do minúsculo batimento cardíaco que ouviu durante sua primeira consulta pré-natal, rápido, forte, desafiador. A médica sorriu calorosamente para a tela do ultrassom. "Parece um bebê saudável", ela disse, virando o monitor para que Lívia pudesse ver. Mas enquanto movia o transdutor sobre a barriga de Lívia, suas sobrancelhas se levantaram. Na verdade, o coração de Lívia disparou. "O quê? São 2 batimentos cardíacos." Sua respiração engasgou. "Gêmeos." "Gêmeos!" A médica confirmou com um toque de riso na voz. 2 pequenos." Lívia não sabia se chorava ou ria, então fez os 2. A médica lhe entregou lenços de papel e esperou pacientemente enquanto Lívia absorvia a magnitude do que tinha ouvido. Ela não estava apenas se tornando mãe, estava se tornando mãe de 2 vidas, 2 corações pequenos, 2 almas que dependeriam inteiramente dela. A espera foi aterrorizante e milagrosa ao mesmo tempo. Os meses que se seguiram foram alguns dos mais difíceis de sua vida. Seu corpo doía constantemente. Sua barriga cresceu mais rápido do que ela esperava, esticando sua pele e pressionando suas costelas. Ela trabalhou até que o gerente do restaurante gentilmente insistiu para que ela reduzisse suas horas, vendo o quanto ela lutava para ficar em pé por longos períodos. Ela encontrou um emprego limpando quartos na pequena pousada Estância do Sol do outro lado da cidade. Trabalho mais leve, horário flexível, um chefe que não fazia perguntas. Ela comparecia a todos os exames médicos sozinha. Ela observava cada ultrassom maravilhada enquanto minúsculos membros se formavam, enquanto colunas se curvavam, enquanto corações batiam em perfeita harmonia. Ela aprendeu sobre nutrição, cuidados com recém-nascidos, rotinas de sono e como orçar para 2 bebês. Ela comprou roupas de bebê de segunda mão, lavou-as cuidadosamente, dobrou-as com as mãos trêmulas e as guardou em uma caixa de papelão limpa que mantinha ao lado da cama. Ela conversava com seus bebês à noite, as palmas das mãos apoiadas suavemente na barriga, enquanto sussurrava promessas que pretendia manter pelo resto da vida. Ela nunca pronunciava o nome dele. Nunca se permitia imaginar o que poderia ter sido. Mas às vezes, quando os bebês chutavam e ela ficava acordada na quietude de seu quarto, ela se perguntava se Eric se importaria, mesmo que um pouco, se soubesse. Se ele teria se acalmado ao som de 2 batimentos cardíacos, se ele teria colocado a mão em sua barriga e sentido admiração em vez de nojo. Mas então ela se lembrava de suas palavras, frias, desdenhosas, implacáveis, e as perguntas se dissolviam em silêncio. Quando o dia finalmente chegou e ela entrou em trabalho de parto, estava aterrorizada. Ela chamou um táxi, segurando a bolsa com força, respirando através das contrações, enquanto o carro pulava nos buracos. O quarto do hospital era pequeno, mas claro. As enfermeiras se moviam com bondade eficiente, oferecendo encorajamento, ao qual ela se agarrou como a uma tábua de salvação. Horas se passaram em ondas de dor e exaustão, mas Lívia lutou a cada minuto porque sabia o que a esperava do outro lado. Quando Lucas nasceu,
ele soltou um choro furioso e forte que preencheu o quarto. Quando Leia veio minutos depois, seu primeiro som foi mais suave, mas igualmente determinado, seus dedinhos se curvando instintivamente nos de Lívia. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela segurava os dois, oprimida pela profundidade do amor que a invadia. Eles eram perfeitos, cabelos escuros, olhos azuis, pequenos, frágeis e incrivelmente fortes. Ela sussurrou para ele suavemente, sua voz tremendo de emoção. Eu vou amar vocês. Eu vou proteger vocês. Eu vou dar a vocês tudo o que eu nunca tive. Ela não pensou em Eric naquela noite. Ela se recusou a deixá-lo invadir algo tão puro. Ela se concentrou no peso de seus recém-nascidos contra o peito, nas pequenas respirações, nos dedinhos agarrando os seus. Sua vida não era mais definida pela rejeição dele ou pela solidão que ele havia deixado para trás. Sua vida era definida pelos 2 filhos que dormiam contra seu coração. O passado a havia quebrado. Mas o futuro, embrulhado em cobertores macios e segurado em seus braços trêmulos, lhe deu um motivo para se levantar novamente. O vazio imprevisto. Eric Vasconcelos passou a maior parte de sua vida adulta se moldando no tipo de homem que não podia ser abalado. Ele construiu impérios, negociou acordos de bilhões de dólares e dispensou pessoas, funcionários, parceiros, mulheres, sem hesitar. Mas nos anos após o desaparecimento de Lívia, a armadura da qual ele se orgulhava começou a sufocá-lo. A princípio, ele não notou a mudança. Ele trabalhava às mesmas horas implacáveis, cercado por conselheiros que admiravam sua ambição e temiam seu temperamento. Mas, no momento em que voltava para sua cobertura todas as noites, o silêncio o recebia como uma punição que ele ainda não havia merecido. Ele preenchia esse silêncio com trabalho, com números, com aquisições, com qualquer coisa que o impedisse de pensar profundamente. Seus assistentes se revezavam a cada poucos meses, desgastados por seus padrões impossíveis. Ele namorava ocasionalmente, nunca seriamente, escolhendo mulheres que não esperavam nada dele, porque ele não tinha nada a dar. As noites se confundiam com as manhãs, e a única constante em sua vida era a sensação irritante de que algo essencial estava faltando. Algo que ele havia deixado escapar por entre os dedos, sem perceber seu valor. Ele fingia que não pensava em Lívia, fingia que ela tinha sido insignificante, uma distração passageira, um erro que ele havia corrigido antes que custasse qualquer coisa a ele. Mas a verdade se revelava em momentos mais silenciosos. A forma como ele se pegava procurando pela risada dela em salas lotadas, a forma como olhava para mulheres loiras por tempo demais, a forma como evitava certas ruas porque elas o lembravam dela. Às vezes ele até pegava o telefone à noite, os dedos pairando sobre o número antigo dela, antes de se forçar a colocá-lo de volta. Ele não tinha o direito de contatá-la. Ele havia tornado isso impossível no dia em que a dispensou, com palavras que ainda ecoavam em sua mente como uma maldição. Ele dizia a si mesmo que ela havia seguido em frente, que ela provavelmente o havia esquecido, que estava por aí vivendo uma vida tranquila, intocada pelo caos que ele carregava consigo. Mas sob o exterior polido do CEO, uma culpa que ele não entendia o incomodava. Ele já havia afastado muitas pessoas antes, mas nenhuma havia deixado uma sombra como ela. Ele não entendia por quê. Ele não queria entender. Entender exigia reconhecer que ele havia cometido o maior erro de sua vida sem sequer perceber. Com o passar dos anos,
Seu mundo se estreitou. O sucesso não lhe trazia alegria. As celebrações pareciam vazias. Até as vitórias que ele antes perseguia tão implacavelmente o deixavam vazio. Os membros de seu conselho notaram a mudança, embora nunca a mencionassem em voz alta. Sua mãe se preocupava, sentindo a solidão em seus telefonemas bruscos. Até seu reflexo no espelho parecia diferente, mais velho, mais cansado ao redor dos olhos, como um homem lutando em uma batalha invisível que não sabia como vencer. Uma noite, após um dia particularmente exaustivo de reuniões, Eric se encontrou em seu escritório muito depois de todos terem ido embora. As luzes da cidade brilhavam do lado de fora de suas janelas, do chão ao teto, mas em vez de se sentir poderoso, como antes ele se sentia pequeno, insignificante. Ele serviu uma bebida, dando goles lentos e deliberados enquanto olhava para o horizonte. Ele não sabia por que a memória ressurgiu então, por que o atingiu com tanta força. Mas, de repente, ele viu Lívia parada em seu escritório novamente, o envelope na mão, o tremor de seus dedos, a devastação silenciosa em seus olhos. A memória era mais nítida do que deveria, muito detalhada, muito vívida. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, se perguntou se ela estava tentando lhe dizer algo importante naquele dia. Algo que poderia ter mudado tudo. Mas ele a dispensou antes que ela pudesse falar. Ele a jogou fora sem ouvir, sem saber. Uma percepção fria se abateu sobre ele, tão pesada que o fez prender a respiração. E se ela estivesse grávida? E se a vida que ela carregava naquele dia fosse dele? E se sua crueldade a tivesse forçado a desaparecer, não apenas para proteger a si mesma, mas para proteger o filho deles? Ele tentou afastar o pensamento. Tentou racionalizar, tentou lembrar a si mesmo que Lívia era forte e independente, e se ela quisesse que ele soubesse de algo, ela teria contado. Mas a verdade era inegável. Ele nunca lhe deu uma chance. Ele a havia calado tão violentamente que ela teria sido uma tola em ficar. Na manhã seguinte, ele pediu ao seu assistente para investigar o paradeiro de Lívia. O assistente tentou. Ele vasculhou registros, fez contato discretamente, verificou históricos de emprego. Mas Lívia havia desaparecido sem deixar rastros. Nenhum endereço para correspondência, nenhuma mídia social, nenhum conhecido mútuo disposto a falar. Era como se ela tivesse sumido do mapa completamente. Eric fingiu que a notícia não o afetou, mas a dor oca em seu peito ficava mais aguda a cada dia que passava. Algo estava faltando há anos, e agora ele finalmente entendia o que tinha perdido. Ela. Perdeu-a antes mesmo de perceber que ela importava. Meses se transformaram em anos, e embora ele não parasse de procurar, ele aprendeu a viver com a dor surda do fracasso. A frase cruel que ele havia jogado nela, "Eu não preciso de uma mulher com barriga", tocava em sua mente à noite como uma punição que ele merecia totalmente. Ele sabia que havia sido arrogante, cego, tolo. E a possibilidade de que ela estivesse carregando o filho dele o assombrava com uma crueldade silenciosa e implacável. Ele nunca imaginou que haveria novamente. Nunca imaginou que ela ainda estivesse conectada ao mundo dele. Nunca imaginou que ela havia construído uma vida que incluía 2 filhos pequenos que carregavam ecos de seu próprio rosto. Mas o destino era paciente, e o destino tinha um cruel senso de timing. Anos depois de ele a ter afastado, uma visita de rotina a uma de suas propriedades o levaria diretamente à verdade que ele temia, evitava e, sem saber, ansiava. E nada, absolutamente nada, seria o mesmo novamente.
O choque nos olhos azuis. Eric Vasconcelos entrou no lobby da pousada Estância do Sol com a mesma confiança que carregava em todos os edifícios que possuía. Mas algo na atmosfera parecia diferente no momento em que ele cruzou o limiar. Talvez fosse o leve cheiro de café fresco vindo do café, ou o suave zumbido de hóspedes conversando perto da lareira. Talvez fosse simplesmente que esta pousada, aninhada em uma cidade tranquila, a horas de São Paulo, parecia mais humana do que as imponentes estruturas de luxo que ele costumava ocupar. Ele ainda não sabia que a mudança no ar era um aviso, silencioso, sutil, preparando-o para o que estava prestes a acontecer. Sua comitiva o seguiu para dentro, seu assistente, 2 gerentes regionais e um jovem funcionário nervoso que tropeçava constantemente em sua própria prancheta. Eles começaram a dar atualizações e estatísticas, mas Eric mal ouvia. Sua mente estava em outro lugar. Suas noites estavam inquietas ultimamente, cheias de memórias que ele tentava enterrar. Ele não entendia por que elas o assombravam com tanta persistência agora. Ele não entendia por que o rosto de Lívia, assustado, com o coração partido, trêmulo, continuava forçando seu caminho para seus pensamentos. Ele afastou a emoção, enterrando-a atrás da familiar fachada de profissionalismo. Ele avançou para o lobby, seus passos decididos, examinando o espaço com a precisão calculista de um homem que não perdia nada. Ele revisava a decoração, a eficiência da equipe, a condição geral do local, detalhes que ele normalmente dissecava sem esforço. Mas hoje, seu olhar se desviou sem foco, atraído em vez disso para um canto distante, onde risadas de crianças ecoavam suavemente. 2 pequenas figuras correram à vista, pés minúsculos batendo no carpete, risadas leves e despreocupadas irrompendo. Um menino e uma menina de cerca de 4 anos, ambos com cabelos escuros e macios, que balançavam a cada passo, ambos com olhos azuis brilhantes que espelhavam a exata tonalidade que Eric via no espelho todas as manhãs. Ele congelou. Sua respiração ficou presa na garganta. O ar engrossou ao redor dele, pressionando suas costelas como um torno. Ele encarou, incapaz de desviar o olhar. Sua mente procurou por explicações, coincidência, imaginação, déjà vu, mas nenhuma delas se sustentava. A semelhança era muito forte, muito nítida, muito impossível de ignorar. O menino parou bruscamente, rindo sem fôlego, enquanto a menina agarrava sua mão e o puxava em direção à recepção. Eles eram reflexos perfeitos um do outro, idênticos nas feições, exceto por pequenas diferenças na expressão. O menino era ousado, curioso, rápido. A menina era mais suave, observadora, cautelosa, mas brilhante. O pulso de Eric martelava. Ele deu um passo lento para a frente, depois outro, incapaz de controlar a compulsão que o puxava para mais perto. Todo o instinto nele gritava que aquilo era importante, que era algo que ele precisava entender imediatamente. Seu assistente ainda estava falando ao lado dele, mas Eric não ouviu nada. Ele levantou a mão para silenciar o homem sem desviar o olhar. E então ele a viu. Ela estava saindo do corredor oeste, segurando uma pilha de toalhas limpas contra o peito. Ela vestia o uniforme azul escuro da equipe de limpeza da pousada, o cabelo preso em um rabo de cavalo frouxo que roçava seu ombro. Seu rosto parecia mais magro, mais cansado, mais velho de uma forma que apertou o peito de Eric dolorosamente. Mas ela ainda era inconfundivelmente Lívia, linda, gentil, forte, de uma forma que ele nunca havia apreciado antes. Ela se virou para as crianças, sua expressão se suavizando instantaneamente quando elas correram para ela. O menino pulou em seus braços,
A menina se aninhou ao lado dela e Lívia riu, um som pequeno e exausto que carregava mais amor do que qualquer coisa que Eric jamais lhe havia dado. Ela disse algo que ele não conseguiu ouvir, sua voz muito suave para atravessar o lobby, e os gêmeos assentiram ansiosamente. Os olhos dela se levantaram. Ela olhou por cima das cabeças deles, e então ela o viu. As toalhas em seus braços escorregaram levemente. Seu rosto ficou branco, quase translúcido, e ela congelou como um cervo congela momentos antes de fugir. Eric sentiu o ar sair de seus pulmões. Era a reação de alguém que passou anos tentando esquecê-lo. Alguém que não tinha desejo algum de vê-lo novamente. Alguém segurando uma vida que ele nunca soubera que existia. Ele não se moveu. Ela não se moveu. Os gêmeos olharam curiosamente entre eles, alheios ao peso do momento. Finalmente, Lívia virou-se bruscamente, agarrando as crianças e tentando apressá-las em direção ao corredor atrás dela. O pânico disparou em Eric. Ele não podia simplesmente deixá-la desaparecer de novo, não sem saber a verdade, não sem entender. Ele deu um passo à frente chamando seu nome. Lívia! Sua voz não era áspera desta vez. Não era fria ou desdenhosa. Era tensa, rouca, pesada com emoções que ele não sabia como lidar. Mas Lívia estremeceu como se ele tivesse gritado. Ela não diminuiu a velocidade. Não olhou para trás. Eric a seguiu. Lívia, espere! Seus passos ficaram mais rápidos e pela primeira vez em anos seu corpo tremeu, não de raiva ou impaciência, mas de medo. Medo real. Ela parou apenas quando alcançou o corredor dos funcionários, fora da vista dos hóspedes, fora da vista de sua equipe. Ela se virou então, as costas pressionadas contra a parede, enquanto se posicionava entre ele e as crianças, protegendo-as. Ela não se parecia em nada com a garota que ele uma vez dispensou tão cruelmente. Ela parecia uma mãe pronta para lutar por seus filhos com tudo o que tinha. Não se aproxime, ela disse a voz aguda de pânico. Eric congelou imediatamente. Suas mãos se levantaram ligeiramente em rendição. Eu não vou te machucar. Você já machucou, ela sussurrou, e as palavras o cortaram mais profundamente e mais nitidamente do que qualquer coisa que ele já sentira na vida. Ele engoliu em seco, a garganta apertada. Aquelas crianças! Sua voz falhou apesar de sua tentativa de mantê-la firme. Elas são? Sim, Lívia disse antes que ele pudesse terminar. Sua voz não vacilou. Eles são seus! A verdade o atingiu como uma força de impacto, roubando-lhe o fôlego e deixando-o instável. Ele sentiu os joelhos fraquejarem, seus dedos formigavam. Por um momento ele pensou que poderia desmaiar. Seus filhos, seus gêmeos, aqui, vivos, lindos, 4 anos de idade, 4 anos que ele havia perdido, 4 anos que ele havia jogado fora. A emoção aumentou violentamente dentro dele. Luto, alegria, terror, culpa, tudo se misturando de uma forma que sua visão embaçou. Ele encarou o menino e a menina, absorvendo cada detalhe, percebendo que eles olhavam para ele com curiosidade, não com reconhecimento. Porque ele nunca esteve lá. Porque ele nunca soube. Porque ele havia afugentado a única mulher que poderia ter contado a ele. Os olhos de Lívia se encheram de uma tempestade de raiva e algo mais profundo. Dor, traição, proteção feroz. Você não pode simplesmente aparecer agora e fingir que se importa, ela disse calmamente. Você não pode reescrever o passado. Eric abriu a boca, mas nenhuma palavra veio. Sua garganta ardia, suas mãos tremiam.
Tudo nele se estilhaçou enquanto ele estava ali no corredor, cara a cara com as consequências da pior frase que ele já havia dito. Ele disse a ela que não precisava dela. E agora ele percebeu que não precisava de mais nada no mundo, nem poder, nem dinheiro, nem sucesso, apenas deles. Mas Lívia não acreditava nisso, ainda não. E ele não sabia se ela algum dia acreditaria. Ele só sabia uma coisa com clareza absoluta. Ele gastaria o resto de sua vida tentando. O longo caminho de volta. Lívia afastou as crianças dele com passos curtos e rápidos, como se cada segundo extra passado perto dele os colocasse em perigo. Eric a seguiu apenas com os olhos, incapaz de confiar em si mesmo para se mover. Quando ela finalmente parou perto da sala de descanso dos funcionários, ela se virou bruscamente e gesticulou para que os gêmeos ficassem perto. Sua respiração tremia enquanto ela olhava para ele novamente. Realmente olhava, e foi a primeira vez que ele viu o quão exausta ela realmente estava. Não apenas fisicamente, mas da maneira que vem de anos carregando fardos sozinha. Ele não se atreveu a se aproximar. Seu corpo inteiro estava tenso, com uma energia trêmula que ele não conseguia controlar. Ele manteve as mãos onde ela pudesse vê-las, desesperadamente tentando não assustá-la mais do que já havia feito. Os gêmeos estavam ao lado dela, Lucas ligeiramente à frente, Leia aninhada atrás da perna da mãe. Eles o observavam com confusão, curiosidade e algo mais que ele não queria nomear ainda, porque não tinha certeza se merecia. Lívia engoliu em seco, sua garganta visivelmente apertada. Por que você está aqui, Eric? Eu vim checar a pousada, ele disse suavemente, embora as palavras parecessem estranhas e sem sentido agora. Eu não tinha ideia de que você trabalhava aqui, não tinha ideia de que você estava neste estado. Eu tenho procurado por você por anos. Ela estremeceu com a palavra procurando, como se a ofendesse. Você não tem o direito de dizer isso. Você não tem o direito de alegar que estava tentando quando você é a razão pela qual tive que desaparecer em primeiro lugar. Ele assentiu, incapaz de discutir, porque ela estava certa. Ele havia sido quem a afastou. Ele havia sido a razão pela qual ela fugiu. E agora, ele era quem lidava com as consequências de sua própria arrogância. Eu sei, ele sussurrou, mas Lívia, por favor, deixe-me entender. Deixe-me falar com eles. Deixe-me estar aqui. Os olhos dela brilharam com uma mistura de dor crua e proteção feroz. Você acha que pode, simplesmente, entrar na vida deles depois de 4 anos? Depois do que você me disse? Ele respirou fundo, trêmulo. Não, eu não acho isso. Eu sei que não mereço isso, mas eu não posso ir embora agora, não depois de vê-los, não depois de ver você. Lucas inclinou a cabeça, estudando Eric com seriedade pensativa, muito além de sua idade. Mamãe, por que ele está olhando assim para a gente? Lívia ajoelhou-se imediatamente e segurou o rosto dele, forçando sua voz a uma suavidade estável para o filho. Porque ele é um estranho, querido, e estranhos não devem encarar. As palavras picaram, mas Eric não protestou. Ele entendeu o que ela estava fazendo, protegendo seus filhos, distanciando-os de um homem que a havia magoado. Leia espiou por trás do braço de Lívia, seus pequenos dedos puxando a manga da mãe. Mamãe, ele tem os mesmos olhos que o Lucas. A frase atingiu mais forte do que qualquer coisa que Lívia havia dito. Ela congelou. Lucas piscou lentamente, virando-se para Eric com curiosidade renovada. Ele meio que tem, ele disse inocentemente. Tipo o céu. Eric sentiu o ar preso no peito.
Ele nunca imaginou que ouvir seus próprios filhos notarem a semelhança com ele poderia ser tão terrivelmente lindo. Os dedos de Lívia apertaram o ombro de Lucas. Crianças notam tudo, ela murmurou calmamente, mais para si mesma, como se estivesse tentando recuperar o controle da situação. Ele se forçou a falar gentilmente. Lívia, por favor, me dê 5 minutos com eles, apenas 5. Juro que não vou ultrapassar nenhum limite que você estabelecer. Ela hesitou. Sua mandíbula apertou. Seus olhos se moveram dele para os gêmeos e de volta. Ela estava pensando, calculando, temendo, lembrando. E Eric viu cada emoção tremeluzir em seu rosto. Ele desejou poder apagar a memória dele em sua mente. Desejou poder voltar e desfazer tudo o que levou àquele momento. Mas a vida não funcionava assim. Ele sabia que nunca poderia desfazer o que havia feito. Ele só podia tentar mostrar a ela que não era mais o mesmo homem. Finalmente, ela exalou, trêmula. 5 minutos, lá fora, onde há pessoas por perto, e você não toca neles sem permissão, minha ou deles. Ele assentiu imediatamente, a gratidão subindo em seu peito tão rapidamente que quase doeu. Obrigado, eu não vou esquecer isso, Lívia. Não me agradeça, ela disse em voz baixa. Isso é por eles, não por você. Eles saíram para o jardim atrás da pousada, um espaço tranquilo com bancos de pedra e canteiros de flores espalhados. Lívia manteve os gêmeos por perto e Eric permaneceu a vários metros de distância, com medo de cruzar qualquer linha invisível. Ele não sabia como falar com crianças, muito menos com as suas, mas quando Lucas marchou até ele com um rostinho determinado, segurando um pequeno carrinho de brinquedo em sua mão, Eric quase perdeu o equilíbrio com a emoção que o invadiu. Você sabe consertar rodinhas? Lucas perguntou com a seriedade de uma criança esperando o mundo. A minha emperrou. Eric se abaixou lentamente, ajoelhando-se para não ficar maior que o menino. Posso tentar, ele disse, sua voz suave e cuidadosa. Posso ver? Lucas colocou o carrinho em suas mãos, sem hesitação. Os dedos de Eric tremeram levemente, mas ele conseguiu soltar a rodinha minúscula e encaixá-la de volta no lugar. Lucas ofegou em admiração, depois abriu um sorriso largo que pareceu acender algo adormecido dentro do peito de Eric. Leia observou, depois se aproximou. Você sabe fazer trança no cabelo? Ela perguntou timidamente. A mamãe diz que meu cabelo é escorregadio. Eric piscou assustado com a pergunta. Não, ele admitiu honestamente, mas posso aprender se você quiser. Leia assentiu lentamente, parecendo aprovar. Lívia observava à distância, braços cruzados com força. Ela não interferiu, mas seu corpo inteiro estava tenso, pronta para puxar as crianças para longe no segundo em que sentisse algo errado. Os olhos dela estavam agudos e cautelosos, mas havia algo mais escondido profundamente por trás da raiva, medo de permitir-se confiar nele novamente. Os 5 minutos se esticaram para 10, depois 20. Lívia finalmente caminhou para frente, sua voz firme. Já chega por hoje. Lucas e Leia protestaram, mas ela pegou suas mãos gentilmente. Eric se levantou enquanto ela se aproximava, seu coração acelerado. Ele queria dizer algo significativo, algo que mostrasse a ela que ele não era mais aquele homem frio e descuidado. Mas tudo o que ele conseguiu foi um quieto. Obrigado por me deixar conhecê-los. Lívia não respondeu. Ela simplesmente assentiu uma vez, sua expressão ilegível, e se afastou com os gêmeos. Eric ficou ali muito depois de eles terem ido embora, sentindo o mundo inclinar sob seus pés. Pela primeira vez em anos, algo dentro dele se abriu. Não dor, mas uma determinação desesperada e furiosa. Ele havia perdido 4 anos. 4 anos que nunca recuperaria.
mas ele não perderia um quinto, não se lhe restasse algum poder para lutar por eles. O sacrifício e o despertar. Lívia não pretendia deixar Eric se tornar uma presença frequente em suas vidas, mas a vida tem uma maneira de escapar de todas as regras que tentamos impor a ela. Após o primeiro encontro, ela presumiu que ele desapareceria novamente, que sua culpa se dissiparia, e ele voltaria para seu mundo de escritórios de mármore, elevadores silenciosos e lucros trimestrais. Mas ele não o fez. Na manhã seguinte ele voltou. E na manhã depois disso. E na seguinte. Ele apareceu com uma paciência que ela não esperava, com uma constância em que ela não confiava e com uma humildade silenciosa que ela não sabia que ele era capaz de possuir. Ele nunca invadiu, nunca exigiu ver as crianças, nunca usou seu poder ou status para intimidá-la. Em vez disso, ele lhe enviava uma mensagem de texto com uma pergunta direta a cada vez. Hoje é um bom dia para eu visitar os gêmeos. Se ela dissesse não, ele não discutia. Se ela dissesse sim, ele aparecia cedo e esperava do lado de fora até que ela estivesse pronta. Era estranho, até mesmo perturbador, vê-lo tão cuidadoso, tão atencioso, tão diferente do homem que a havia dispensado, como se ela não fosse nada. Os gêmeos se adaptaram a ele rapidamente, muito mais rápido do que Lívia esperava. Lucas o adorou primeiro. O menino tinha um coração ousado e destemido, que reconhecia a sinceridade mais rápido do que os adultos. Sempre que Eric entrava no jardim atrás da pousada, Lucas corria em direção a ele com uma empolgação que fazia o estômago de Lívia se revirar. Ela não podia mais negar a verdade. Seu filho via algo de bom no homem que ela temia. Leia demorou mais. Ela pairava perto de Lívia no início, observando a forma como Eric se movia, como falava, como reagia quando Lucas puxava a manga dele. Ela era mais quieta, mais cautelosa, mas sua confiança crescia constantemente a cada dia, até que uma tarde ela caminhou sozinha até Eric, segurando uma pequena flor rosa que havia colhido no jardim, e a colocou gentilmente na palma da mão dele. O momento quase o quebrou. Lívia viu isso na forma como ele congelou, na forma como as lágrimas se formaram instantaneamente, mas não caíram, na forma como ele engoliu em seco antes de se ajoelhar ao nível dela e dizer obrigado com uma voz que tremia levemente. Leia sorriu, e o coração de Lívia doeu com algo agridoce e aterrorizante. Dia após dia, um ritmo frágil se formou. Os gêmeos brincavam perto da fonte, perseguiam borboletas ou construíam pequenas torres de pedra ao lado dos bancos. Eric se juntava a eles no chão sem hesitar, estragando calças caras sem se importar. Ele aprendeu a consertar brinquedos minúsculos, a contar até 20 em 3 vozes engraçadas diferentes, a interpretar a expressão de Leia quando ela queria ser abraçada, mas tinha vergonha de pedir. Ele aprendeu quais lanches Lucas odiava e quais histórias faziam as 2 crianças gargalharem. Ele os aprendeu, verdadeiramente os aprendeu, de uma forma que Lívia nunca imaginou que ele desejaria. E ela apenas observava. Não participava no início, ficava de lado, com os braços cruzados, monitorando cada interação, cada momento, cada sorriso. Mas com o passar das semanas, a tensão em seus ombros diminuiu. Ela se viu sentada no banco em vez de ficar em pé. Ela se viu respondendo quando Eric perguntava sobre as comidas favoritas dos gêmeos ou as rotinas de dormir. Ela se pegou flagrando-o, olhando para ela com olhos suaves e complicados, que ele escondia rapidamente, sempre que ela notava. Certa tarde, após um turno de trabalho especialmente cansativo, Lívia levou os gêmeos para o jardim esperando uma visita curta.
Em vez disso, ela chegou e encontrou Eric já lá, vestido casualmente pela primeira vez que ela o via. Ele usava uma camiseta cinza surrada e jeans, seu cabelo ligeiramente despenteado, como se estivesse sentado na grama há um tempo. Ele não parecia um CEO naquele dia. Ele parecia um homem que pertencia exatamente onde estava, esperando por seus filhos. Lucas correu direto para os braços dele. Leia o seguiu, mais devagar, mas sorrindo. Lívia os observou rindo juntos, sua garganta se apertando. Algo profundo dentro dela se agitou, medo misturado com anseio, ressentimento misturado com calor, cicatrizes misturadas com cura. Ela caminhou em direção a eles lentamente, sem saber por que suas pernas estavam trêmulas. Eric olhou para ela, protegendo os olhos do sol. Oi, ele disse gentilmente. Eu não queria incomodar você. Eles só queriam me mostrar os desenhos que fizeram ontem. Você não está incomodando, ela disse calmamente, surpreendendo a si mesma com a honestidade nas palavras. Ele congelou apenas por um segundo e algo frágil cintilou em seu rosto. Esperança, descrença, gratidão. Mais tarde, quando os gêmeos correram para perseguir uma borboleta, Eric e Lívia sentaram-se lado a lado no banco, embora uma distância educada ainda permanecesse entre eles. O sol do fim da tarde lançava um brilho dourado sobre o jardim. A fonte borbulhava suavemente, o ar cheirava a folhas úmidas e terra quente. Parecia pacífico de uma forma que Lívia não experimentava há anos. Eu sei que não ganhei nada de você, Eric disse, mantendo os olhos nos gêmeos. Nem confiança, nem perdão, nem mesmo este tempo com eles. Mas sou grato por você estar me deixando tentar. Lívia engoliu em seco. Eu nunca quis criá-los sozinha. A confissão escapou antes que ela pudesse retirá-la. A cabeça de Eric se virou bruscamente para ela, sua expressão magoada, apologética, crua. Você não deveria ter tido que fazer isso, ele disse baixinho. Se eu soubesse, ela balançou a cabeça. Você não queria saber. Ele estremeceu. A verdade o esmagava toda vez que ela a dizia e ela sabia disso, mas ela não estava tentando machucá-lo. Estava simplesmente declarando a realidade que ele havia criado. Eu não estou pedindo nada, Eric disse lentamente. Ainda não. Nada de você. Eu só quero ser alguém com quem eles possam contar. Alguém que esteja presente. Você acha que pode ser isso? Ela perguntou suavemente. Ele olhou para ela então completamente, profundamente, seus olhos azuis ardendo com uma sinceridade que ela não esperava. Eu já estou tentando, ele sussurrou, e vou continuar tentando todos os dias enquanto você me permitir. Ela não respondeu imediatamente. Observou os gêmeos, observou a alegria deles, observou a forma como Eric se iluminava apenas por estar perto deles. Quando ela finalmente falou, sua voz estava mais firme do que ela se sentia. Eles gostam de você, ela disse. A respiração dele engasgou. Eu gosto deles mais do que jamais pensei ser possível. E eu? Ela perguntou antes que pudesse se conter. Ele se virou para ela novamente, mas desta vez seu olhar se suavizou de uma forma que acelerou o coração dela. Você é a pessoa que eu gostaria de ter sido esperto o suficiente para valorizar desde o início. A respiração dela falhou. Seu coração apertou. Ela desviou o olhar rapidamente, com medo do peso daquelas palavras. Antes que ela pudesse responder, Leia correu para o banco e subiu no colo de Eric sem hesitação. Lucas a seguiu, aninhando-se do outro lado. Os gêmeos se apoiaram nele como se sempre o tivessem conhecido, sempre tivessem confiado nele, sempre tivessem pertencido a ele. E Lívia viu isso claramente, mais claramente do que queria.
Eric Vasconcelos não era o mesmo homem de quem ela havia fugido. Ele não era o homem que a dispensou. Ele não era o homem que recusou um futuro com ela. Ele era alguém novo, alguém mudado, alguém que amava os filhos deles, alguém que ainda poderia, perigosamente, impossivelmente, amá-la. E ela não tinha certeza se estava pronta para essa verdade, mas uma coisa era certa. Ela não estava mais o afastando. O pai que apareceu à meia-noite. Lívia havia superado muitas noites difíceis nos últimos 4 anos, mas nenhuma a assustou como esta. Começou com algo pequeno. Leia esfregando os olhos mais do que o normal, inclinando-se contra o lado de Lívia com menos energia do que seu gêmeo. Lívia presumiu que ela estava cansada depois de um longo dia. Mas na hora do jantar, Leia recusou a comida, suas bochechas coradas, seu pequeno corpo instável enquanto ela se aninhava no colo de Lívia. Quando Lívia tocou a testa dela, seu coração afundou. O calor que irradiava da pele de Leia era muito forte para ser simples fadiga. Em 1 hora, a febre aumentou. A respiração de Leia acelerou, seus membros tremiam ligeiramente enquanto ela se encolhia em uma bola, choramingando suavemente. Lívia tentou tudo o que sabia, panos frios, embalar suavemente, sussurrar conforto, mas nada ajudava. O pânico subiu dentro dela como uma maré. Ela já havia lidado com febres antes, mas esta parecia diferente, mais perigosa, como se algo terrível estivesse logo abaixo da superfície. Ela pegou o telefone com os dedos trêmulos, hesitou por uma fração de segundo e discou para a única pessoa que sabia que viria imediatamente. Eric atendeu no primeiro toque. Lívia! Sua voz estava alerta, aguda com preocupação, mesmo antes de ela falar. É a Leia, ela disse, sua voz tremendo. A febre não baixa, ela está tremendo e, por favor, eu não consigo fazer isso sozinha. Estou a caminho. Não houve hesitação, nem perguntas, nem irritação. Apenas um ruído de movimento do lado dele e o som de uma porta batendo atrás dele. Ele chegou em 8 minutos. Lívia não sabia como ele conseguiu. Quando ele entrou na pequena sala de estar, descalço e vestindo apenas calças de moletom e uma camiseta, ele não se parecia em nada com o CEO polido que ela conhecia. Seu cabelo estava despenteado, seu peito subindo e descendo rapidamente, seus olhos arregalados de medo, enquanto ele observava a visão da menininha trêmula, aninhada em Lívia. Deixe-me vê-la, ele disse calmamente, ajoelhando-se ao lado delas. Lívia mudou. Leia para os braços dele, seu coração se apertando dolorosamente com a forma como sua filha se encaixou tão naturalmente contra o peito dele. Os dedinhos de Leia agarraram o tecido da camisa dele enquanto ela choramingava, o rosto pressionado contra o ombro dele. Eric engoliu em seco, acariciando as costas dela suavemente, com uma ternura que Lívia nunca imaginou que ele possuísse. Precisamos levá-la para o hospital, ele disse, a voz tensa com medo mal controlado. Lívia assentiu, pegando sua bolsa, mal conseguindo conter as lágrimas. Lucas se agarrou à perna dela, assustado, e Eric o pegou no colo sem pensar, murmurando palavras de conforto enquanto corriam para o carro. Ele prendeu as 2 crianças com as mãos trêmulas, olhando para Leia a cada poucos segundos, como se estivesse aterrorizado que ela pudesse escapar dele. A viagem foi um borrão de faróis acelerados e respirações superficiais. Lívia sentou-se no banco de trás com Leia em seu colo, sentindo o calor irradiando da pele de sua filha. Eric dirigia com as 2 mãos apertadas no volante, sua mandíbula cerrada com tanta força que parecia doloroso. Ele continuava olhando para elas pelo retrovisor, seus olhos escuros de preocupação,
toda vez que Leia choramingava. No hospital, as enfermeiras correram imediatamente. Eric ficou grudado no lado de Lívia, enquanto a equipe médica colocava Leia na maca de exame, verificando sua temperatura, pulso e respiração. As mãos de Lívia tremiam incontrolavelmente. Ela tentou se concentrar na explicação da médica, mas as palavras se misturavam. Eric tocou o ombro dela levemente. Eu estou aqui, eu não vou embora. Ela não sabia o quanto precisava daquelas palavras até ouvi-las. Ela se permitiu inclinar-se para ele apenas um pouco, enquanto a médica explicava o diagnóstico. Uma infecção viral súbita causando uma febre perigosamente alta. Eles dariam fluidos a Leia, redutores de febre, e a monitorariam durante a noite. Quando finalmente se acomodaram em um quarto pequeno, Leia estava enrolada sob um cobertor, ligada a um soro, sua respiração fraca, mas mais estável. Lucas dormia no colo de Lívia, exausto de chorar. Eric sentou-se na cadeira ao lado da cama do hospital, cotovelos nos joelhos, as mãos cobrindo o rosto por um longo momento. Quando ele finalmente olhou para cima, seus olhos estavam vermelhos e a expressão que ele usava quase a destruiu. Isso é culpa minha, ele sussurrou. Lívia congelou. O quê? Não, Eric, é um vírus, não é? Eu perdi tudo, ele disse, a voz falhando. Tudo isso. O nascimento dela. A primeira palavra. Os primeiros passos. Cada momento em que ela precisou de mim. E agora estou aqui para o pior. Lívia abriu a boca para protestar, mas a dor em sua expressão a silenciou. Ele não estava se culpando pela doença, estava se culpando pelos anos de ausência, que nunca poderia desfazer. Ele olhou para Leia com um coração partido tão cru que as defesas de Lívia desmoronaram. Ela vai ficar bem, ela disse suavemente, colocando a mão em seu braço. Você não causou isso. Ele olhou para ela e sua voz se suavizou para algo insuportavelmente sincero. Eu queria ter estado lá, por tudo, por você, por eles. O silêncio se estabeleceu entre eles, mas não era o silêncio frio de anos atrás. Era frágil, quente, tremendo com uma vulnerabilidade que nenhum dos dois sabia como expressar. Horas se passaram. Lívia acabou caindo em um sono leve e exausto com Lucas em seus braços. Eric ficou acordado a noite inteira, nunca tirando os olhos de Leia. Ele observava seu peito subir e descer, ajustando o cobertor dela suavemente, sua mão pairando protetoramente. Quando os primeiros raios suaves da aurora entraram no quarto, Leia abriu os olhos, fraca, mas acordada. Eric se inclinou instantaneamente, sua voz baixa, mas transbordando de alívio. Oi, querida, você nos assustou. Leia piscou lentamente e sussurrou. Papai? A palavra escapou naturalmente, inconscientemente, sem hesitação. Lívia acordou assustada, os olhos arregalados. Ela encarou a filha, depois Eric, que congelou completamente, lábios entreabertos, respiração roubada. Ele engoliu em seco, piscando rapidamente enquanto a emoção inundava seu rosto. Ele estendeu a mão para a mão de Leia, apertando-a gentilmente. Sim, ele disse com a voz embargada. Eu estou bem aqui. Lívia sentiu as lágrimas subirem aos seus olhos, não de medo, mas de algo muito mais profundo. Algo que ela vinha lutando por meses. Algo que ela não tinha mais forças para negar. Leia voltou a dormir, sua mãozinha ainda enrolada na de Eric. Ele não a soltou, e Lívia, observando-o através dos olhos embaçados, soube com clareza dolorosa que o homem que ela temia por tanto tempo se foi. O homem sentado ao lado dela agora, cansado, vulnerável, aterrorizado, devotado, era alguém inteiramente diferente. Alguém que seus filhos precisavam. Alguém que seu coração, apesar de tudo,
não tinha mais certeza se conseguiria resistir. O pedido de uma chance. Lívia trouxe Leia para casa 2 dias depois, exausta, mas aliviada, carregando a filha como se fosse a coisa mais preciosa e frágil do mundo. Eric insistiu em dirigi-los, movendo-se lentamente, verificando os espelhos a cada poucos segundos, aterrorizado que o menor solavanco pudesse perturbar Leia ou assustar Lucas. Quando chegaram ao pequeno apartamento, ele carregou as malas sem ser solicitado e pairou perto da soleira, como se estivesse inseguro se era bem-vindo para entrar mais. Lívia notou sua hesitação, notou a forma como a mão dele tremia em torno da alça da bolsa de bebê e surpreendeu a ambos dizendo baixinho: "Você pode entrar, por um tempinho." Ele entrou, olhando ao redor com uma estranha mistura de curiosidade e culpa. O apartamento era pequeno, mas limpo, cheio de desenhos infantis, brinquedos desorganizados e pequenos detalhes que tornavam um lar acolhedor. Coisas que Lívia havia construído sozinha, coisas para as quais ele nunca havia contribuído. Lucas imediatamente agarrou a mão de Eric e o puxou em direção à sala de estar, ansioso para lhe mostrar o forte de cobertor que ele e Leia haviam construído na semana anterior. Leia, ainda cansada, se aninhou ao lado de Lívia no sofá. Eric não se sentou imediatamente. Ele ficou perto da poltrona, observando os gêmeos se acomodarem, observando cada detalhe como se estivesse memorizando o quarto peça por peça. Lívia entregou a Leia um copo de água e colocou um cobertor em volta de suas pernas. Quando ela finalmente encontrou os olhos de Eric, ele ofereceu um sorriso pequeno, quase tímido, algo que ela nunca havia visto em seu rosto antes. "Você deveria descansar", ele disse suavemente. Ela se recostou no sofá, afastando uma mecha de cabelo do rosto. "Não consigo, ainda não. Minha mente ainda está a 1000. Ele hesitou, então perguntou: "Posso ficar só por hoje? Você não precisa falar, eu me sento aqui e fico quieto. Eu só quero ajudar se algo acontecer." Lívia sentiu algo quente cintilar em seu peito, não inteiramente confiança, mas algo próximo. "Tudo bem", ela disse. "Fique." O dia passou em silêncio. Os gêmeos cochilaram. Lívia dormiu em intervalos. E Eric ficou sentado na poltrona sem se mover, vigiando os três como um guardião silencioso. Quando Leia choramingou em seu sono, ele foi o primeiro a se levantar, ajeitando o cobertor dela cuidadosamente. Quando Lucas pediu um lanche, Eric o pegou e cortou a fruta em pedacinhos, da forma que ele tinha visto Lívia fazer. Cada ação era gentil, medida, quase reverente. Ao cair da noite, o apartamento parecia estranhamente tranquilo. Lívia esquentou sopa no fogão enquanto Eric ajudava Lucas a construir uma torre com blocos de madeira. Ela os observava, ocasionalmente, desviando o olhar quando a emoção se tornava muito forte. Vê-lo assim, um homem que a havia dispensado, agora totalmente devotado, era avassalador de maneiras para as quais ela não estava preparada. Após o jantar, Lívia saiu para a pequena varanda para tomar ar fresco. Ela apoiou as mãos no corrimão e fechou os olhos, sentindo a brisa fresca roçar suas bochechas. Ela não se surpreendeu quando sentiu Eric se juntar a ela um momento depois. Ele manteve uma distância respeitosa, encostado no lado oposto do corrimão. Por um tempo, eles observaram as luzes fracas da cidade abaixo, sem falar. Ele quebrou o silêncio primeiro. "Lívia", ele disse calmamente, "eu preciso dizer algo. E preciso que você ouça tudo." Ela não olhou para ele. "Continue." "Eu não posso mudar o passado", ele disse, sua voz embargada de arrependimento. "Não posso desfazer a frase que joguei em você. Não posso desfazer os 4 anos que roubei de mim e deles. Mas eu quero passar o resto da minha vida
tentando compensar até mesmo uma fração do que perdi. Ela ainda não se virou para ele, mas seus dedos apertaram levemente o corrimão. Ele continuou, voz firme, mas cheia de emoção. Ver a Leia naquela cama de hospital quase me destruiu. Percebi que não tenho medo de perder dinheiro, ou poder, ou minha carreira. Eu tenho medo de perder você. Eu tenho medo de perdê-los. Eu tenho medo porque, pela primeira vez na minha vida, algo importa mais do que eu mesmo. A respiração dela falhou, quase inaudível. Ele se virou para ela então, forçando-se a falar verdades que ele havia enterrado por anos. Eu não espero perdão. Não espero confiança da noite para o dia. Mas eu quero estar aqui, Lívia. Todos os dias, todas as manhãs, todas as noites. Eu quero ser o homem que eu deveria ter sido desde o início. Não por uma semana, não por um mês, para sempre. Ela finalmente encontrou os olhos dele, sua expressão conflituosa, ferida, mas inegavelmente tocada. Eric, eu estou com medo, ela admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. Você me machucou tão profundamente. Você quebrou tudo o que eu acreditava sobre mim mesma. Eu construí esta vida sozinha porque eu tive que fazer isso. Eu sei, ele disse, aproximando-se lentamente, cautelosamente. Mas você não precisa ficar sozinha. Pessoas não mudam tão facilmente, ela disse. Ele balançou a cabeça. Eu não mudei facilmente. Levei 4 anos de vazio para perceber o que joguei fora. E cada dia, desde que te encontrei novamente, me mostrou que eu não quero voltar a ser quem eu era. Eu quero ser melhor, por eles e por você, se você me permitir. Os olhos dela se suavizaram, enchendo-se de lágrimas que ela tentou piscar para longe. Ela limpou a bochecha rapidamente, envergonhada. Eu não sei se posso confiar completamente em você. Ainda não. Ele estendeu a mão, sem tocá-la, mas oferecendo a mão no espaço entre eles. Então comece com isso. Não confie no homem que eu costumava ser. Confie no homem que está parado na sua frente agora. Confie naquele que apareceu à meia-noite sem sapatos. Confie naquele que não dorme há 2 dias porque vigiou nossa filha respirar. Confie naquele que abriria mão de todo acordo, de todo dólar, de todo pedaço de orgulho, apenas para ficar neste pequeno apartamento, se é onde você estiver. Ela encarou a mão dele por um longo momento, tempo demais, na verdade, e Eric sentiu seu coração bater forte, aterrorizado que ela fosse se afastar. Mas então ela colocou a mão na dele, não firmemente, não totalmente, mas o suficiente para ele fechar os dedos em torno dos dela gentilmente, reverentemente. Eu posso te dar uma chance, ela sussurrou. Uma chance. Se você quebrá-la, nós terminamos para sempre. Um suspiro de alívio o deixou, trêmulo e genuíno. Eu não vou quebrar. Estou falando sério, Eric. Eu também estou. Ele se aproximou, suas mãos ainda unidas, suas respirações se misturando no ar fresco da noite. Ela não se afastou. Em vez disso, ela se inclinou para mais perto, apenas ligeiramente, o suficiente para ele sentir o calor dela, o suficiente para fazer seu coração bater violentamente em seu peito. Dentro do apartamento, Lucas os chamou, sua voz pequena ecoando. Lívia soltou uma risada suave e cansada. Nós devemos entrar. Eric assentiu, mas não soltou a mão dela até que ela gentilmente a deslizasse para fora. Enquanto eles voltavam para dentro, os gêmeos correram imediatamente para eles, envolvendo pequenos braços em suas pernas. Lívia pegou Leia no colo e Eric pegou Lucas, segurando o menino com uma facilidade que parecia surpreendentemente natural. Pela primeira vez eles pareciam uma família, não uma quebrada, não uma acidental, apenas uma família.